Boa noite, gente. Boa noite, gente linda. Tudo bem? Mais uma terça-feira. Estamos ao vivo aqui. Boa noite, Beth. Gratidão pela presença. Vou aguardar um pouquinho mais. E a gente já começa com o nosso assunto de hoje. Amada, que bom que você está aqui. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Hello, Tica, tudo bem? Muito bem, muito boa noite. Gratidão pela presença. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Ah, então tá ótimo. Vou aguardar só mais um minutinho e vou começar com o nosso tema de hoje, né? Que eu acho que é bem interessante e eu tô pretendendo fazer trazer consciência para alguns assuntos que eu acho que são muito interessantes na vida da gente, né? E eu acabei escolhendo um assunto que eu acho que é bem interessante, como eu estava dizendo, que é como se relacionar bem com as pessoas, né? Na verdade, gente, eu vou tirar o som aqui e vou começar a conversar com vocês sem música, que eu acho que fica mais interessante, tudo bem? Então, vamos lá. Tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, eu aprendi através de um livro que está se tornando, assim, a minha bíblia diária, né? É um livro maravilhoso, que inclusive eu tirei todo o conteúdo para fazer a minha mentoria, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são elementos, são fatos, enfim, são relatos dele, né? E foram pesquisas de anos que ele observou em várias pessoas e que ele mantém essa máxima aí de um bom relacionamento com as pessoas. E ele costuma dizer o seguinte pra gente. Na verdade, são coisas que nós não pensamos. Existem 4 pontos muito importantes. Boa noite, Bia, tudo bem? Gratidão pela presença. Existem 4 pontos muito interessantes e que, como ninguém contou isso pra gente, nós nunca observamos. Mas quando nós nos relacionamos com outras pessoas, o que acontece? Nós estamos nos relacionando através dos nossos paradigmas, que são as nossas crenças, que são todas as experiências que nós vivemos na nossa vida. E são esses paradigmas que vão ditar a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Não tem outra saída. Tudo vem diante do paradigma que você tem aqui dentro. Eu acho que na outra live eu já falei um pouquinho sobre isso, mas se alguém depois quiser conversar comigo a respeito disso, me chama no direct que eu vou ter o maior prazer de informar. Então vamos lá. O Steven diz que são 4 pontos muito importantes, segundo as pesquisas dele, que faz com que a gente se relacione e que a gente mantenha os paradigmas que nós temos. Quais são esses 4 pontos importantes? Eles estão na nossa segurança. Tudo que nós fazemos, nós agimos por conta da segurança, que eu vou explicar o que se trata, orientação, sabedoria e o poder. Quando você está no centro, centrado na tua vida, você tem segurança para onde você vai. A segurança significa o teu senso de valor, a sua identidade e também a sua estabilidade emocional. É na segurança que você tem toda a sua força, ou a falta dela também, né? O segundo ponto é orientação. O Steven diz que ele representa o rumo da sua vida. Segundo a sua orientação, você vai seguir por uma estrada
E essa estrada, segundo esse rumo que você tomar, ele vai governar as suas ações e as suas decisões. O terceiro item que ele fala aqui é sobre a sabedoria. A sabedoria, na verdade, é a perspectiva da sua vida, que você tem da sua vida. É a perspectiva da vida, é onde está o equilíbrio e a compreensão com os outros. E por último, o poder. Steven diz que o poder é a sua capacidade de agir. É neste poder, que é o que a gente sempre fala, que é o poder pessoal que a pessoa tem, que vem toda a capacidade dela, é transformar a vida dela e de ter frutos saborosos, frutos maravilhosos, enfim, ter uma vida frutífera, tendo sabedoria, tendo direção, enfim, para chegar onde a pessoa quer chegar. Então, se você estiver centrado, os seus paradigmas alinhados, você realmente vai ter todos esses 4 pontos que são super importantes para você se relacionar com as pessoas. Mas por que eu estou frisando isso? Porque é super interessante. Ele diz assim, que é incrível, né? Que existem 10 paradigmas que nos afastam da nossa essência e nós nem sabemos disso. E elas criam conflitos nos nossos relacionamentos. Então, eu vou citar aqui para vocês os 10 paradigmas, eu vou falar um pouquinho de cada um deles e eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque normalmente a gente se identifica com esses paradigmas que eu vou te apresentar. O paradigma número 1, ele diz assim: vamos supor que você esteja casada, tá? Se você tem o centro no seu cônjuge, você vai ter um tipo de atitude e isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Eu vou citar aqui para vocês os outros que existem. É no caso do cônjuge, é no caso de se o seu centro está na sua família. O outro é se o seu centro é o dinheiro. Existem pessoas, existem homens ou pessoas que ficam desesperadas, que o centro está no dinheiro, que tudo que ele faz, todo o poder dele está em economizar, e a preocupação com o dinheiro, o que eu vou fazer para poder ganhar mais, etc. e tal. Isso vai acarretando uma série de atitudes e ações, e isso vai fazer o quê? Vai impactar no seu relacionamento com as outras pessoas, né? O quarto é se o seu centro está no trabalho. Existem aquelas pessoas que não param de trabalhar, que só pensam no trabalho 25 horas por dia. Claro que o trabalho é super importante, né? O trabalho é o alicerce da vida do ser humano. Sem trabalho, realmente, você não tem recursos e fica sem dignidade para ter uma vida boa, né? Mas tudo tem que ter parcimônia e equilíbrio, né? O outro que ele diz, o paradigma que ele fala, é se o seu centro está nos seus bens. Muita gente fica muito preocupado com a casa, com os carros, enfim, ou com suas roupas, ou bens materiais, com a sua aparência, que afinal de contas também é um bem, e isso também afeta profundamente, e isso faz com que você se afaste da sua essência, e você acaba valorizando coisas que realmente vão te dar problemas nos seus relacionamentos com os outros. Outras pessoas, muitas, ela tem o seu centro, e quando eu digo centro, é o centro da sua atenção, tá, gente? É o centro, é o teu foco, é onde está o teu foco. Vamos supor, onde está o teu foco é o que vai reger a sua vida. E aonde esse foco vai reger, ele vai ocasionar coisas terríveis na vida de algumas pessoas. Por exemplo, aqui ele fala quando o teu centro está no prazer. Quando o centro da pessoa está no prazer, a pessoa passa a ter os pensamentos todos voltados para aquilo que vai dar prazer para ela. Então ela fica impressionante. Em questão de comida, a pessoa acaba só pensando nisso, ou se a pessoa realmente gosta de beber, ela só fica pensando nisso. Quando a pessoa gosta de fumar e uma série de coisas, é impressionante isso. Então, a atenção dela está
naquele ponto, e todas as ações, todos os pensamentos, como eu estava falando, eles vão canalizar para essas situações. E por aí vai. Aí a gente vai passando na vida das pessoas que nem uma tsunami e não vai percebendo o que a gente pode estar ocasionando na vida dessas pessoas. Então, o que eu oriento? Eu não, o Steven, enfim, que nós temos que ter um cuidado muito grande, nós temos que conhecer este universo, né? Que graças a Deus hoje é possível a gente poder estar aprendendo isso para poder passar para as outras pessoas, porque a gente vai dando, vamos supor, é como se fosse uma luzinha no fim do túnel, isso vai iluminando a tua vida e você vai aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, vai poder fazer aquela reflexão, né, e perceber aonde que você está se percebendo naquela situação, até para você poder começar a refletir e mudar a sua forma de agir, de pensar, para você ter uma convivência mais agradável com as outras pessoas, né? Tem outras pessoas que é incrível, isso que eu vou falar para vocês, é que o centro delas está nas amizades. A pessoa não faz nada, a pessoa não sai de casa, não planeja nada, sem estar com um amigo. A Beth está falando aqui, falando de compulsão. Pode ser, sim, pode ser. Na verdade, eu estou dando as diretrizes para vocês, mas se isso veio na tua mente, é porque realmente isso pode estar alinhado com alguma compulsão. A pessoa que tem uma compulsão de comer, o que acontece? Por exemplo, não sei se é isso que você está querendo saber. Ela tem essa compulsão por quê? Por quê? Porque o foco dela está naquilo. E às vezes isso vai acontecendo sem querer, de acordo com o paradigma que está dentro do cérebro dela, a pessoa não percebe e aquilo vai tomando conta de todo o ser. Então a pessoa adquire um vício, ela pode realmente ter uma compulsão, ela pode beber demais, ela não se dá conta. Então todas as coisas que acontecem na vida da gente são porque nossos paradigmas não estão alinhados com os paradigmas da ética do caráter, que eu falei na outra live, que são princípios eternos, e quando você está alinhado, o seu corpo, mente e espírito, com esses paradigmas, você não cai nesses 10 que eu estou citando aqui, que te afastam da sua essência, e é por isso que você vai ter dificuldade nos seus relacionamentos. Eu vou passar também para um outro paradigma que eu acho super importante. Ele citou uma coisa muito interessante aqui no livro que eu vou trocar com vocês. Ele diz que tem gente que centra a vida dele no inimigo dele. E eu fiquei boba, eu falei assim, como assim no inimigo, né? Então vamos supor que você tem um amigo, você está se relacionando, de repente aconteceu algum problema, você veio com um tipo de pensamento, um tipo de atitude, ele não gostou, e aí começou aquela briga, aquela coisa toda, houve desentendimento e a amizade, por exemplo, acabou. E aí o que acontece? Quando o centro daquela pessoa está no inimigo, tudo que o outro fizer, ela vai estar com foco naquela pessoa. Então todas as ações que ela for fazer, tudo que ela pensar, ela está focada naquela pessoa. Então, isso provoca o quê? São disfunções que nós temos no decorrer da vida da gente que a gente não percebe. Essas disfunções, nós temos, todos os seres humanos têm. Se nós não alinharmos os nossos paradigmas, nós vamos crescer e não vamos estar reparando, mas nós vamos passar na vida das pessoas, vamos ser uma tsunami na vida das pessoas, e a gente não percebe, porque nós não temos consciência desse tipo de assunto, né? E por último, que todo mundo está falando muito, e é verdade, que é se você é centrado em si mesmo, né? Que é aquela pessoa que é muito egoísta, que tudo sou eu, enfim. Essa pessoa realmente, ela está no centro do universo, ela está no centro de tudo, e realmente é óbvio que os relacionamentos dela não vão ser saudáveis. As pessoas vão ter queixa dela, porque é uma pessoa que não sabe conviver direito com as outras pessoas. Se só você se coloca em primeiro lugar em tudo,
você nem presta atenção com quem você está se relacionando direito, né? Na verdade, esse assunto é muito mais profundo, sabe, gente? Mas eu trouxe algumas coisas aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Ele diz aqui o seguinte, se o teu centro, por exemplo, eu vou pegar que alguma de vocês é casada ou não, ou já foram casadas, se alguém for, coloca aqui para mim, ou se foi também, dá uma refletida aí nisso que eu vou trazer para vocês. Vamos supor, se o teu centro está no teu cônjuge, olha o que acontece. Você lembra que eu te falei dos 4 pontos importantes? Que quando você tem um centro numa determinada atenção, os 4 pontos, que são a segurança, a sua orientação, a sua sabedoria, o seu poder, eles estão sobre esse centro, mesmo o teu centro estando não nos princípios universais. Mas vamos supor, se o teu centro está no teu marido, por exemplo, o que acontece? O teu sentimento, o sentimento que você tem, a tua segurança, você vai depositar a tua segurança, vai estar baseada na forma como ele te trata. Então, se você é vulnerável ao estado de humor dele, aos sentimentos dele, então tudo que ele fizer, você vai achar que é com você. Porque o teu centro, o teu foco de atenção está nele. Você tem uma dependência emocional muito grande dele. Então, tudo que ele fizer vai interferir no seu relacionamento. E tudo que for externo e... Como é que eu vou explicar isso para você? E que possa interferir no teu relacionamento com ele, você vai sentir como uma ameaça. Então é uma loucura. Então o seu centro de segurança fica ameaçado, porque o teu centro de segurança, ele não vai estar nos valores universais. O teu centro de segurança, você transferiu do valor universal para ele. Então você só tem segurança se ele estiver do seu lado, se ele estiver com você. O mundo vai acabar. Se ele sair da tua vida, se acontecer qualquer coisa, você fica perdida, porque seu sentimento de segurança está depositado nele, né? Então, tudo que pode interferir nesse relacionamento, como eu te falei, é uma ameaça, né? A sua perspectiva de vida, ela evita coisas que possam influenciar negativamente o seu marido, o seu cônjuge, o seu namorado ou sua relação. E o seu poder de agir é totalmente limitado. Por quê? Porque você não tem o poder, você não é centrada nos princípios universais para poder ter um poder ilimitado. O teu poder é limitado. O teu poder é diretamente proporcional às fraquezas do seu cônjuge e com as suas. Uma loucura isso, né? Tá dando para vocês entenderem? Né? Me responde aqui, se vocês estão entendendo isso, se eu estou conseguindo ser clara, porque para mim é super importante. Porque eu preciso analisar também como é que eu estou transmitindo a mensagem para vocês. Podem falar para mim aqui, na boa. Tá, obrigada. O outro paradigma que é incrível e que se a gente não tomar cuidado, se é o foco, né? Que se o teu foco está no centro da sua família, só da sua família, a sua segurança, ela se baseia na aceitação familiar. Isso quer dizer o quê? Que você fica preocupado. Tudo que você faz, você quer prestar contas para sua família. Você quer ter o aval, vamos dizer assim, daquela família. Você quer que as pessoas te deem a bênção, que te dizem que tá tudo certo, que é por aí, aquela coisa toda. Porque a tua segurança é volátil. Você não tem segurança em você. A tua segurança pessoal, ela é tão volátil quanto a tua família. Porque enquanto você está depositando todo o teu foco nela, naquelas pessoas, só que aquelas pessoas têm a vida delas, estão resolvendo seus trabalhos, as suas obrigações, os seus deveres e obrigações como cidadãos e tudo mais, não é todo minuto que você vai ter. E é quando você tem esse sentimento que você está precisando da tua família que ela vai estar presente. Então, quando o teu foco está nisso e isso não acontece, meu Deus do céu, a sua vida vira um caos. Você não se sente desejada, você sente complexo de rejeição, você interpreta a vida
pelo olhar só da família. E o que acontece? Você cria uma compreensão parcial da realidade. Você não está vendo o mundo como ele é, e apenas por uma ótica. E aquela ótica, ela vai te alejar, entendeu? É muito forte isso, mas é incrível. Eu achei, assim, incrível essas colocações que realmente ele faz, porque é a pura verdade, né? Olha só, tem gente que tem o centro da vida delas é o dinheiro, a avareza, né? Aí entra outras coisas que depois eu vou falar mais pra frente, sobre pecados capitais e uma série de coisas. Tudo isso acontece por quê? Porque nós não estamos com os nossos paradigmas realmente centrados em princípios universais, né? A pessoa que tem o centro dela no dinheiro, tudo é o dinheiro, é ela o dinheiro e o resto em volta, né? E o que acontece? O valor pessoal dela, quem determina o valor pessoal dela é o tanto de dinheiro que ela tem na carteira. Se a carteira dela estiver vazia, ela se sente um Zé ninguém. Por quê? Porque ela não está sendo, tem o ser e o ter, né? O valor dela está no ter, não no ser humano. Quando você é pleno, quando você está completo, quando você está alicerçado nos teus valores mais íntegros, quando você é congruente, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, realmente está alinhado com o seu paradigma, que eu chamo de universal, que o Steven fala que são os paradigmas eternos, né? Você não tem esse tipo de problema, porque você não precisa ter para ser, você simplesmente é. Você é. E quando você é e pronto. Você tem sabedoria, você sabe o caminho onde você vai, você sabe aonde você vai depositar as suas fichas, você não tem dúvidas. É maravilhoso. Você caminha com leveza pela vida e você começa a focar em coisas que realmente merecem a sua atenção, né? E é maravilhoso. Agora, aquela pessoa que o centro dela está no dinheiro, ela fica vulnerável a qualquer coisa que ameace a segurança econômica dela. Imagina uma pessoa assim, perder um emprego, aconteceu uma série de coisas. Meu Deus, eu olho todos esses paradigmas e eu falei, gente, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tinha todos eles assim de uma vez só, dentro da minha cabeça, porque é uma loucura. Quando eu percebo, quando eu leio, quando eu vou estudar, quando eu vejo, eu falo, gente, é incrível, como é que você tua vida pode virar uma porcaria se você realmente está dando poder a uma situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma situação ou uma condição, ela não pode ser mais forte do que você. A tua vida é muito maior do que isso. Só que a gente não aprende isso. Isso é um aprendizado que a gente tem que ter, né? E quando a gente não tem isso, ainda bem que hoje em dia, né, nós estamos aprendendo, estamos aqui para poder divulgar isso, existe a possibilidade de você tentar aprender isso para poder modificar a sua vida, para você ter a sua vida mais leve, para você ir tirando essas coisas que formam o nosso cárcere mental, né? A gente fica preso dentro desses paradigmas e você não consegue se desenvolver, você não consegue fazer nada, é muito doido isso, né? Então, voltando aqui à pessoa do dinheiro, a lucratividade é o critério da pessoa para a tomada das decisões, sabe? A pessoa fica tão assim, ela gruda naquele paradigma e não tem jeito, ela vive em torno daquilo e acabou. Ela não abre a mente dela, existe vida fora disso, existe vida fora da condição de vida que você tem nesse momento, né? Então, para essa pessoa ganhar dinheiro, é a lente que ela usa para ver e entender a vida. E isso dá uma capacidade falha de julgamento, é incrível, porque ela está restrito ao que pode conseguir com o seu dinheiro. E isso é uma visão ilimitada, porque você consegue muita coisa, muita coisa. Aliás, se o dinheiro ele for o teu foco e ele for reger a sua vida,
Quando você não tiver dinheiro, acabou. Você não é mais ninguém, entendeu? Aí nós vamos para o 4 dos 10. Se o seu centro está no trabalho, tem muita gente que, não, porque eu preciso trabalhar, acorda, não dá bom dia para o filho, não beija direito a esposa, sai correndo, não posso fazer nada. Claro, você tem uma vida, você tem que ter equilíbrio para poder estar bem em todas as áreas da sua vida. Só que a pessoa não percebe, porque o paradigma, o negócio está formado aqui dentro. Está formado, enraizado, ele está preso dentro desse paradigma. E o que que acontece, né? Ele costuma se definir a partir do papel ocupacional. Então, quando alguém pergunta para essa pessoa, nossa, mas quem é você? Me conta um pouquinho da sua vida, etc e tal. Ele vai dizer, prazer, eu sou fulano de tal, eu sou o doutor fulano de tal, ou eu sou não sei o quê. Gente, antes de você ser doutor, antes de você ser professora, antes de você ser coach, antes de você cuidar da beleza dos outros, tá aqui a Bia, consultora, que cuida da beleza da autoestima das mulheres. Tá aqui a Thaís, que antes dela ser professora de inglês, ela é um ser humano. A Beth, antes de ser escritora, ela é um ser humano. Então, como é que você vai dizer muito prazer, eu sou escritora, eu sou professora de inglês? Não, antes de você ter esta profissão, você é um ser humano. Então, você antes é o quê? É filha de Deus, né? Foi filha do casal, eu, por um acaso, sou filha do Natália e da Lurdinha, né? Aí você fala a sua idade, porque não é a sua profissão que vai dizer quem você é. A sua profissão é a ocupação que você tem, mas ela não determina quem você é. Tá dando para entender? Então, a pessoa, ela fica tomando todas as decisões dela e todas as necessidades dela, tudo baseado nas expectativas do trabalho. Tirou o trabalho da vida dela, a pessoa não é nada. Você sabe que é incrível isso, né? Muito bom a gente se aprofundar, porque eu me lembro que meus pais não são mais vivos, mas quando eles estavam vivos, e eu sempre ouvi esse negócio, nossa, tem que tomar muito cuidado, porque quando fulano for se aposentar, ou a fulana, o que que vai ser da vida dela? Ou então a vida vai acabar. Nós, né, que somos mães, tá aqui a Beth, enfim, não sei, Bia, se você tem filhos, mas eu lembro que diziam pra gente assim, você tem que ter tua vida, porque quando os filhos saírem de casa, você vai passar pela síndrome do ninho vazio, né? Então, isso significa o quê? Você tem que ser, não é aquela condição que vai te determinar, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão toda a tua segurança está depositada, no caso de filhos, em relação aos filhos. Os filhos saem de casa, se casam, enfim. E aí você fica como? Você fica perdida, porque o teu senso de valor acabou. Tirou aquele senso de valor de você, você fica vazia, você fica minguada, né? Você fica pendente, né? Uma coisa assim, muito estranha, né? Tua sabedoria, você já não sabe mais o que é sabedoria, porque você ficou sem essa sabedoria. Você pensava que tinha sabedoria, porque a sua perspectiva de vida, o seu equilíbrio, né, a sua compreensão estava quando você estava desempenhando aquele papel. A partir do momento que você não desempenha mais aquele papel, aquilo acaba para você. Não pode ser, né, gente? É muito, muito forte isso, né? Aquele cara também que o centro dele ou aquela mulher está nos seus bens é uma loucura, né? Tem gente que, por exemplo, compra um carro, aí fica, cuidado, cuidado, não senta, cuidado para não sentar no carro, cuidado para não sujar, mas é aquela coisa assim absurda. Então a pessoa acaba não vivendo, mas vive por conta daquele bem. Então o foco dela está naquilo que ela comprou. Então ela não vai ter segurança. Ela não vai. Qual é o poder pessoal que essa pessoa vai ter se ela não tiver? Né? Se ela não tiver carro, se baterem no carro dela, né? Ela só tem confiança nas coisas. A Bia tá falando, quando o filho dela foi embora, se sentiu sozinha, né, Bia? Pois é, Bia. A maioria das pessoas se sentem, sabe? Isso é normal.
como eu estava falando há pouco, né, que agora é que esses assuntos que nós estamos tendo a oportunidade de trazer esses assuntos para vocês poderem entender um pouquinho e poderem se espelhar em quem tem um pouco mais de conhecimento, que possa estar tratando isso. Às vezes a pessoa tem um desequilíbrio, sabe, tão grande, a pessoa fica tão desbaratinada quando tiram aquilo do centro da vida dela, que às vezes um coach, uma mentoria, um coach não é possível resolver. A pessoa tem que passar por um terapeuta, tem que fazer uma análise, às vezes requer, mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos tantos canais, né? Existem tantas coisas que podem te assessorar, né, para você ficar com a tua mente cada vez mais saudável, porque você tem que ter vida, Jesus mesmo diz, né? Eu não tem jeito, eu tenho que falar de Jesus, porque é ele que me guia mesmo. Mas quando ele diz que eu sou a vida e vocês vieram aqui para vocês terem vida e vida em abundância, ele está querendo dizer isso. Não coloquem o foco de vocês no lugar que vocês não devem colocar, porque vocês vão perder a vida de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu tenho um olhar muito particular com a Bíblia e eu trouxe. Parece que Deus que me colocou nesse lugar mesmo para eu poder, acho que até ajudar as pessoas através da palavra a fazer o coaching com elas mesmo, né? Fazer esse tipo de treinamento que eu me predispus a fazer, eu acho que é a minha missão mesmo. Porque, sabe, Bia, você falou uma coisa assim muito séria. Quando seu filho foi embora, você se sentiu sozinha. Tem pessoas que passam coisas terríveis na vida e tudo vai de acordo com aquele paradigma que a gente tem, a gente realmente fica muito abalado. Pessoas perdem pessoas, né? Pessoas perdem pessoas. Às vezes você está casado, acontece alguma coisa, você perde um ente querido e você perde o seu chão, porque o teu foco estava direcionado para aquilo, né? Então isso realmente... Se nós não formos orientados, eu acho que aqui a luz, só um minutinho. Se nós não formos orientados, nós acabamos realmente emburacando, sabe? E não é legal. Então, agora você já se acostumou, que bom. E agora você tá se saindo bem, né? Com essa profissão, tá aí fazendo suas lives, né, Bia? Vai dar tudo certo, você vai ver. Qualquer coisa que você precisar, conta comigo aqui. Que para trocar de paradigma é aqui mesmo, viu? Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Essas pessoas que têm o centro nos seus bens, como casas, tem gente que, por exemplo, disputa, né, na sociedade, tem status, tem que ter o carro tal, porque eu preciso ter um status. O que os outros vão pensar de mim se eu não tiver esse carro? O que fulano vai pensar de mim se eu sair com o carro que eu tenho? Não, então você acaba o quê? Você acaba se atolando em dívida, você acaba fazendo uma série de coisas, sabe para quê? Para mostrar para os outros e você estraga a sua vida. Então é disso que eu tô falando, né? De uma forma mais clara, né? Mais objetiva, mais direto. Então, tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês é para que vocês reflitam, que a gente tem que tomar muito cuidado onde é que a gente está colocando as nossas fichas, porque aonde nós colocamos as nossas fichas é o centro da nossa atenção e será a fonte da nossa alegria ou da nossa perdição. É isso mesmo. Seu marido é assim, perdão, Bia, eu não entendi muito bem. Em relação aos bens que você está falando isso, nessa situação, o que os outros vão pensar de mim? É sobre isso, né? Eu acho que sim, pelo que eu estou entendendo aqui. Mas não é só ele, não. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Todos nós temos um pouco disso. Às vezes você deixa de ser você. A tua essência, você camufla a tua essência para passar uma aparência. Para quê? Sendo que o maior mal você está fazendo para você. Porque é você que está se distanciando da sua essência.
Você, quando dá esse passo, você está se afastando da sua essência, é você que está sendo prejudicado, é você que está deixando de viver. E é assim que a gente vai minando a nossa vida. E o que que acontece? O nosso espírito, ele vai ficando frágil, ele vai ficando triste, as pessoas entram em depressão, as pessoas não sabem o porquê, né? Ai, porque foi... Não, não foi nada externo, nada externo. É que você vai se afastando da sua essência. Porque a sua essência, aquela luz que você traz dentro de você, são os valores centrados em princípios universais que te mantêm no prumo, que te mantém no lugar correto, onde você vai conquistar os seus objetivos, onde você vai ser feliz, onde você vai ter abundância, onde você vai ter uma mentalidade próspera. Você... Ivone, querida, que bom que você veio. Essa live vai ficar gravadinha lá no meu Instagram. Você vai poder acompanhar aqui. Nós estamos falando aqui sobre... Gente, tudo bem? Desculpem, acho que a conexão aqui deu problema. Desculpe. Bem, então eu estava falando para vocês, né? Nós falamos das pessoas que são centradas, que depositam o foco não em valores universais, não em valores eternos. E o que pode ocasionar na vida dela, a conexão falhou mesmo, me perdoe. Essas coisas podem acontecer mesmo, né? Então, as pessoas colocam o foco dela nos bens que elas têm, elas tomam decisões baseadas no que irá aumentar, proteger ou exibir melhor as suas posses. Ela vê o mundo a partir da comparação das relações sociais e econômicas, porque ela vive se comparando. Fulano tem isso, fulano tem aquilo, outro comprou a casa na praia, agora sou eu que tenho que comprar. E fica uma vida vazia, né? Fica uma vida vazia, do meu ponto de vista, isso não é viver, isso é sofrer, né? E hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que se você mudar o paradigma da sua mente, você vai encontrar felicidade, sim. Você vai poder lidar com os acontecimentos, e os acontecimentos você vai só passar, vai aprender, vai lidar com os problemas que vão aparecendo na sua vida, mas aquilo não vai determinar a tua felicidade ou a tua infelicidade, porque aquilo não vai te controlar mais. E quando essas coisas não te controlam, sabe o que acontece? Acabou o sofrimento. Pasmem, o sofrimento humano, ele existe por conta do paradigma errado, que não está alinhado entre o ser, o ter e o fazer. Quando os teus paradigmas estão alinhados, você acaba com o seu sofrimento. Ele não existe sofrimento. Você vive, você passa... As dificuldades, né, elas estão aí, a vida acontece, mas você começa a ter uma visão diferente. Você trabalha os problemas e as coisas que vão acontecendo da tua vida de uma maneira completamente diferente, sem sofrimento. Esse é o grande barato da vida. Eu acho que era isso que Jesus queria dizer, assim, que entre o céu e o inferno é isso aí. Viver no céu é você viver sem sofrimento, é você passar pela vida, é você ficar forte, é você não ser atingido. É diferente, é uma fortaleza. Você não fica como se fosse qualquer coisa que bate, uma casa sem fundação, ela cai. Não, você fica firme que nem uma rocha, né? Então, é isso que acontece. E esses paradigmas que eu tô falando aqui, eles abalam qualquer estrutura. Aliás, você não tem estrutura, né? Tirou aquilo da tua atenção, você desmonta. Aqui, nós vamos falar do se o seu centro está no prazer. Se o seu centro está no prazer, entendam como quiser, mas o prazer, ele é um leque extenso, né? Ele vai desde a alimentação, a compulsões, sexo, uma série de coisas, né? Então, existem pessoas que
elas só se sentem seguras quando elas estão no auge do prazer. Elas não conseguem ficar sem fazer alguma coisa, é a morte. O tédio, né? Hoje eu estava estudando uma matéria com o meu mentor e ele estava dizendo, o tédio, ele nasce disso. Quer dizer, todas as complicações que nós temos, somos nós que criamos. Boa noite, Cris, tudo bem? Gratidão. Depois eu vou deixar essa live gravada lá, você vai poder acompanhar, tá? Obrigada. Eu vou continuar aqui, nós estamos falando sobre paradigmas. E só um adendo aqui, se vocês depois quiserem, eu montei essa live, eu tô tendo o maior prazer, eu tô escrevendo tudo que eu tô falando, colocando imagens. Se vocês quiserem o PDF da live, eu envio para vocês. No final, a gente tira uma foto, vocês me marcam lá no Instagram. E cada um que me marcar, eu mando o PDF da live para vocês acompanharem e poder aprender um pouquinho, tá? Boa noite, querida. Obrigada. Então, vamos lá. Nós estamos falando da pessoa que vive em função do prazer, né? Ela tem que viver em constante contentamento. Quer dizer, ela tem que procurar o prazer. Porque se ela não está no prazer, ela está no desprazer, entenderam? Ou quem vive assim, ou ela vive entre a dor e o prazer. A pessoa não tem paz. Porque ou se você vive em descontentamento, e quando você precisa de um prazer, você vai sentir alegria, em resumo, a tua vida não é legal. Não é mesmo. É porque a pessoa não para refletir. Porque o problema de todo ser humano, sabe qual é? Reflexão. A gente estuda, ou faz faculdade, ou não faz, para numa determinada época e acha que já tá bom. Depois vai vivendo a vida. Não, bem, aí é que os problemas começam a acontecer. Porque você se distancia de um mestre, você se distancia dos seus paradigmas eternos, e você começa a agir por conta própria, através do paradigma da personalidade. E aí é que acontecem as distorções. É através desse paradigma que você usa suas lentes, que você vê o mundo. Essas lentes que você vê o mundo, você determina